Quem conseguiu fazer o exercício da aula passada? Vocês estão me ouvindo? Eu estou te ouvindo, professora Marcelo. Boa noite, eu fiz. Oi, Marcelo, tudo bem? Bom. Não sei, eu não estou vendo a minha imagem aqui, não. Vocês estão me vendo? Não. Tá tudo preto. Também tô vendo, não. Tudo preto. Não sei o que aconteceu aqui, não, que a minha imagem sumiu. Deixa eu ver aqui. Para eu pelo menos compartilhar minha tela, né? Para vocês não ficarem. Vocês estão conseguindo já ver minha tela? Sim. Ah, então tá bom. E você, então vamos lá para a parte do. Primeiro, para a gente corrigir o nosso exercício da aula passada, né? Quem conseguiu fazer o exercício? Professora, para mim não apareceu exercício nenhum no sistema, não. Oi? Para mim não apareceu exercício, não. Não, exercício, ele está no conteúdo da aula, texto. Ah, sim. Eu não Tá? cheguei a ver, não. Exercício, eu deixo sempre na aula texto. Entendi. Ô, professor, eu não estava acompanhando, não, porque eu estava com problema na faculdade aí, mas eu posso fazer e te entregar aí, para mim fica bom. Não precisa me entregar, não, tá? Eu não estou recolhendo os exercícios, não. Eu estou só perguntando mesmo, né? Porque eu vou corrigir agora, e para poder saber quem fez, quem não fez, se teve dificuldade para poder fazer, tá? Não tem problema, não. Então, vamos lá, vamos corrigir juntos aqui. E o seguinte, na semana que vem, deixa eu combinar isso aqui com vocês, né? Nessa aula de hoje, eu comi mosca e era para a gente fazer a nossa primeira VA, né? Mas, como eu comi mosca, não avisei vocês com antecedência, né? Apesar de já ter entregado o cronograma, nós vamos fazer a nossa primeira VA na próxima quarta-feira, tá? Então, na próxima quarta-feira, no horário aqui da nossa aula, vai acontecer a primeira VA. E aí eu vou disponibilizar lá no Sistema Faculdade, tá? No campo lá das atividades que vocês já conhecem, o conteúdo da nossa VA, tá bom? Professor, a aula é só na quarta-feira, é isso mesmo? Só na quarta-feira. Então, beleza, então, tá ok. Tá? Pode continuar, professora. Só vou abrir aqui. Acho que eu deixei no conteúdo da aula de hoje. Vou abrir ele aqui. Esse aqui já tá aqui, aberto. Gente, então vamos lá, né? Depois dessa aula, eu já disponibilizo o conteúdo dessa aula de hoje, tá? Que a gente vai falar agora. E nós já disponibilizo também o link dessa aula, com também essa correção desse exercício, que foi da aula passada, tá bom? Na aula passada, só recapitulando, nós falamos bastante sobre estratégia, né? O que era estratégia, da onde que surgiu, né, a palavra estratégia, e como a gente pode, aplicar esse conceito de estratégia dentro das organizações, que a gente entendeu e aprendeu que esse conceito de estratégia, ele vem de um contexto militar, né, que aqueles grandes generais lá, eles acabaram criando essa palavra estratégia. A estratégia nada mais é a forma, né, um objetivo que eu tenho, né? Eles, na verdade, eles começavam a traçar a forma, qual era o caminho que cada grupo daqueles militares ali, como que eles iriam agir para eles vencerem a guerra, ou seja, para eles vencerem o inimigo, tá? E aí a gente traz essa definição de estratégia para o contexto empresarial, para o contexto organizacional, né?
Então, a nossa primeira pergunta lá do exercício da aula passada foi justamente isso, né? Como que a gente como que a gente pode definir a estratégia no contexto empresarial ou organizacional? Vamos lá, hoje eu preciso que a aula seja participativa, tá? Eu já sei que vocês não fizeram o exercício, mas agora a gente pode parar aqui e pensar junto para vocês já ir entendendo esse contexto sobre a estratégia, tá bom? E vamos lá. E aí, como que vocês entendem a estratégia? Professor, Sim? a pergunta que eu olhei aqui do conteúdo que a senhora passou para a gente, está escrito: defina a estratégia no ambiente empresarial. É esse exercício mesmo? É isso mesmo, é esse mesmo. Ah, não, perfeito, beleza. Como que vocês definem? Como que vocês acham que a gente pode definir a estratégia nesse contexto empresarial? Uma forma da gente pensar no futuro, uma atividade que pode estar integrada no nosso processo decisório de organizações. Isso. Que mais, gente? Planejamento a ser seguido. Hã? Planejamento a ser seguido. Planejamento, né? Isso aí também. Planejamento é uma forma de estratégia, né? Fazer uma análise SWOT da empresa também ajuda bastante. E isso a gente vai ver isso mais no contexto ali do planejamento, né? E a gente vai abordar sobre a análise SWOT. E realmente é uma forma também de se definir uma estratégia. E alguém mais? Professor, ter uma visão bem clara também é uma estratégia. Uma visão clara é uma estratégia, né? Na verdade, gente, para a gente falar dessa estratégia no contexto empresarial mesmo, né? A estratégia é uma forma da gente pensar no futuro ali daquela organização, tá? Como que, na verdade, as atividades elas vão serem integradas dentro ali do contexto organizacional, né? Que vão integrar com aquele processo decisório ali da própria empresa, tá? Envolvendo ali a organização como um todo. E essa estratégia, né, ela vai exigir com que esses formuladores da estratégia, ou seja, a alta administração da empresa, ela tem esse profundo conhecimento do negócio dela. Porque se você não conhece qual é o seu negócio, como é que você vai determinar uma estratégia? Ou seja, como que você vai pensar no seu futuro? Então, a gente tem que conhecer a empresa, ou seja, conhecer o ambiente interno e conhecer também as variáveis externas. Aí a gente está falando da questão de análise SWOT, né? Um pouquinho. Que também vai englobar e vai envolver o quê? A visão sistemática da empresa ali, e ter essa visão da empresa, né, dessa visão sistêmica. Qual que é o ambiente que aquela empresa está inserida, quais são, né, as perspectivas daquela empresa, quais seriam as ameaças, qual que é a tendência do mercado, tá? E a partir dessas informações, a gente vai definindo a estratégia, tá? Então, a estratégia empresarial, ela nada mais é do que uma forma da gente pensar no futuro e como a gente vai conseguir alcançar os objetivos da organização, certo? Certo, gente? Beleza, professora. Boa noite. Boa noite. Quer complementar alguma coisa aí, Bianca? Não, é isso mesmo. Sei o que você falou. Então, tá bom. E, gente, e o processo cíclico e contínuo da estratégia? O que a gente tem a dizer aí? Gente, a minha câmera não tá funcionando. A minha câmera tá funcionando aí para vocês? Tá aparecendo a tela do exercício. Ô, professora, você colocou ela na estante aí e tirou agora. O quê? Você colocou você na tela e tirou agora. Ah, meu Deus do céu. Então, peraí que eu vou tentar
aparecer de novo para vocês. Peraí. Deixa eu ver aqui onde que eu vou. Não é aqui no chat. Já tentei de tudo quando foi jeito aqui. Porque a câmera ela não está desabilitada, tá vendo? Ela está habilitada aqui, mas não sei por que não está aparecendo. Tira o compartilhar a tela. Tirar o compartilhar a tela? Tá, vou parar aqui para ver se... Ah, tá vendo? Eu continuo não aparecendo. Agora apareceu a cara do William. Pois é. E você está com a câmera desativada, professora. Olha se sua câmera está ativada. A minha Botãozinho tá. do Ele piorou bastante. Ah, a minha tá. Tem um botãozinho de desliga. Do lado do botãozinho de desliga tem um de vídeo. Então, ele tá habilitado. Liga, desliga. Quando eu desabilito, aparece a minha fotinha, tá vendo? Eu habilito, ele tá... Agora apareceu. Agora foi. Então, ó, vou voltar lá de novo, então, no compartilhamento aqui, E né? professora? Oi? E professora? Pois Dando é. cabeçada aí, né? Pois é, o Skype para mim é novo, então às vezes eu fico dando cabeçada mesmo. Então vamos voltando aqui, né? A gente falando sobre a questão do processo cíclico ali, contínuo da estratégia. O que vocês têm para poder me falar? Qual é esse processo cíclico? Esqueci que vocês não fizeram exercício. Ele é como se fosse É igual o próprio nome fala. Acho que ciclo é tipo um ciclo, né? Que ele vai desde a formulação, aí tem os processos de comunicação, tem o desenvolvimento, a implementação, o controle, a aprimoração. Aí ele vai, e se não tem uma coisa para corrigir, ele volta de novo. Isso aí. Que, na verdade, o que acontece? A estratégia, gente, igual a gente já falou agora sobre como que a gente pode definir essa estratégia, né? Então, qual que é esse processo cíclico e contínuo que tem que acontecer dentro da empresa? Tá? Isso aí a gente tem que ter essa ideia em mente, que ele tem que ser um processo contínuo. Primeiro, a gente formula a estratégia, ou seja, como que eu vou alcançar determinado objetivo, tá? Ou o que eu quero alcançar. Segundo, depois, quando eu já sei o que eu quero, como que eu vou fazer, né, na verdade, o que eu preciso fazer, e isso é muito importante no processo, inclusive de planejamento, que a gente vai entrar daqui a pouco, é comunicar essa estratégia para toda a organização. Eu acho que eu já até cheguei a falar isso nas aulas passadas, né? A gente precisa saber para onde a gente está indo. Se você não sabe para onde você está indo, você vai ficar só girando em círculo. Então, toda a organização ela tem que estar ciente de qual que é a meta, qual que é a estratégia ali da organização, qual o caminho que aquela empresa ela está seguindo, tá? Então, esse processo de comunicação da estratégia para a organização, para os colaboradores, ela é de suma importância, porque senão você está ali com o funcionário achando que está fazendo uma coisa que está dentro da expectativa da empresa e está completamente fora daquilo que a empresa ela tem de objetivo, tá? E às vezes ele está fazendo porque realmente ele não sabe qual é o objetivo da organização. Então tem que estar todo mundo falando uma única língua, tendo caminhando no mesmo caminho, tá? Isso é muito importante. Então, a gente formula a estratégia, depois comunica a estratégia, tá? Terceiro, a gente vai desenvolver essa estratégia, ou seja, nós vamos colocar em prática, tá? Aí, o que a gente faz? A gente relembra a aula passada. Qual vai ser a tática que eu vou utilizar para eu conseguir chegar no meu objetivo? Só lembrar lá do jogador do Danilo, que chuta com o pé direito na lateral. Tá? Então, é a forma como a gente vai fazer para poder conseguir alcançar aquela estratégia. Então, a gente formula, comunica e fala como que a gente vai fazer, tá? Terceiro e quarto, desculpa, né? Além de desenvolver e implementar. Isso, a gente precisa implementar e mais importante do que implementar, na minha opinião, é a gente controlar, tá, os resultados dessa implementação. Porque, de repente, você pode implementar e não acompanhar. Se você não acompanha se está dando certo,
quais estão sendo os resultados, o que a gente precisa alterar, o que a gente precisa melhorar, você acaba perdendo aquela estratégia, né? Então, a gente tem que sempre fazer esse controle para a gente poder aprimorar essas etapas, as etapas tanto de implementação, quanto também no alcance dessa estratégia que foi tomada, tá? Nessa definição lá da estratégia. Então, gente, esse processo, ele tem que ser contínuo dentro de uma empresa, tá? A gente não pode simplesmente, eu desenvolvi uma estratégia, comuniquei, desenvolvi lá a tática, né? Coloquei em prática e pronto, acabou. Não é assim. A gente precisa do controle, porque o controle, ele vai fazer o papel de quê? Da gente vir e reavaliando essa estratégia. Se a estratégia tomada foi a mais adequada, se ela está surtindo efeito. Está surtindo efeito? Nossa, que bom. Como eu posso aprimorar isso? Aí a gente vê como que pode aprimorar e a gente vai formular nova estratégia de aprimoramento, vamos comunicar, vamos desenvolver e depois a gente vai ver o resultado, né? Vamos lá para o controle. Não está funcionando? Então eu também preciso rever. Qual que vai ser a minha outra estratégia, já que essa não funcionou? Então, isso tem que ser um processo que ele é cíclico e contínuo dentro da organização o tempo inteiro, tá? Então, esse é um processo que a gente chama de processo contínuo e cíclico da estratégia. Entendido? Beleza, professora? Sim. Beleza. E quais, gente, são esses níveis da controladoria e as suas funções? Também já está aí na tela. Nós vamos falar um pouquinho mais. Nível estratégico, tático e operacional, né? Operacional. Isso. Então, o que acontece, gente? Depois eu vou até explicar aqui, deixando uma outra figurinha aqui para vocês, sobre esses níveis, tá? Da controladoria. Por quê? Ele tem formato, né, de uma pirâmide, tá, gente? Que tá aqui na tela. Tá todo mundo conseguindo ver a pirâmide aí? Tá sim, Conseguindo, né? Beleza. sim. Então, olha só, dentro dessa pirâmide, a gente está dividindo ela em 3 fases, né? Em 3 níveis. A gente tem o primeiro nível, que é o nível estratégico, tá? Dentro desse nível estratégico, o que a gente vai definir? É onde vai estar ali dentro a alta administração da organização. Essa alta administração é ela que vai determinar quais são os objetivos da organização, tá? Ela que vai determinar o que ela vai precisar, quais são os recursos que ela vai precisar também para poder alcançar esses objetivos, né? Quais são as políticas que a gente vai adotar, ou seja, dentro desse nível tá, assim, o chefão, tá? Os cabeçudos da empresa, aqueles que vão realmente gerir ali a empresa. É da onde que vai sair a visão da empresa, a missão, que vai ter essa orientação para o mercado externo, tá? Dentro desse planejamento estratégico, ele vai estar sempre visualizando, né, estratégias e resultados de longo prazo, os objetivos mesmo gerais ali da organização e alguns outros planos genéricos. Ou seja, dentro desse nível estratégico, gente, é o pessoal realmente da alta administração ali, tá? Os grandes chefes, os diretores, os presidentes, os sócios das organizações, o conselho de administração, o conselho fiscal, tá? São toda essa parte ali. E a controladoria, gente, a gente vai ver que ela vai transitar entre o nível estratégico e o tático e o operacional, tá? Ela vai estar situada nesses três níveis. Por quê? Dentro do nível estratégico, a controladoria ela está ali auxiliando a alta administração com todas as informações para a elaboração desses objetivos e desse planejamento, tá? Do planejamento estratégico. Então, ela vai estar ali numa posição de staff, ou seja, numa posição de apoio ali àquela alta administração. Então, por isso que a gente chama a controladoria, às vezes, de controladoria estratégica, tá? Mas ela não pode ser
considerada só nesse nível estratégico, porque ela também vai atuar aqui dentro do nível tático, tá? Dentro desse nível tático, gente, é onde vai concentrar a gerência, as gerências, né? Gerências, as coordenações, tá? Que vão ser aquelas pessoas que vão trabalhar para poder assegurar que os recursos que foram obtidos ali pela alta administração, que foi trabalhado ali, e os objetivos também da organização, eles sejam realmente implementados, tá? Então, essa parte da gerência, ela vai coordenar. Então, ela vai ter uma visão da empresa, uma visão, por exemplo, assim, por departamento, pelas unidades, ou seja, cada setor ali, eles vão ser responsáveis, né, por implementar as estratégias, tá? Desses planos, às vezes, genéricos e dos planos também de longo prazo. A gerência é aquele que vai trabalhar com toda essa informação. Depois a gente vai falar um pouquinho sobre avaliação de desempenho, que vai estar aqui nesse nível tático, tá? Como que ele vai conseguir os recursos, como que eu vou agir, quais vão ser as ações que eu preciso tomar, tá? Para poder conseguir alcançar o objetivo determinado lá pelo nível estratégico, tá? Dentro do nível tático, gente, normalmente nós vamos trabalhar com uma visão de médio e curto prazo, tá? Normalmente mais médio do que curto. O curto, ele tá mais no operacional, mas como que eu vou trabalhar dentro da minha organização ali, dos meus setores, para que a gente consiga atingir o objetivo lá estratégico. Então, a gente tem os chefões e as gerências, tá? No nível operacional, gente, a gente tem as peãozadas, vamos dizer assim, tá? As peãozadas, tá todo mundo ali no nível operacional. Por quê? No nível operacional é onde que vai acontecer os processos operacionais efetivamente da empresa, ou seja, o chão de fábrica lá. É o processo que vai assegurar que cada uma das tarefas que foram definidas lá no planejamento estratégico, eles vão acontecer de uma maneira bem eficiente e eficaz, tá? Então, ou seja, ele vai ter uma visão naquelas tarefas rotineiras, lá da minha linha de produção, vamos supor, tá? Eu estou conseguindo atingir a minha produção diária, eu estou conseguindo comprar minha matéria-prima com um custo menos reduzido, eu estou conseguindo, por exemplo, fechar um mês com pagando apenas 100 horas extras a mais, ou seja, dentro dessas estratégias, né, que foram determinadas, é onde que aqueles supervisores e os outros, na verdade, colaboradores, eles vão trabalhar. Então, esse nível operacional, ele vai também estar ligado na controladoria, eu vou explicar como. E o mais importante a gente entender que dentro do nível operacional, ele vai estar sempre focado no curto prazo, ou seja, são metas mensais ou metas diárias, né, desse planejamento estratégico que vai precisar ser implementado. Então, assim, são tarefas simples e rotineiras dentro da empresa que vão acontecer, que vão estar dentro desse nível operacional. Mas que ele não é menos importante, porque é onde estão concentrados os supervisores e o chão de fábrica, não. Por quê? Sem esse trabalho operacional, a gente não consegue atingir os objetivos lá do nível estratégico, tá? Então, não é porque eu tô brincando aqui que é onde que tá a peãozada, é que ele é menos importante, de forma alguma. Cada um dos níveis, eles vão se complementando e a gente precisa, né, de cada um deles para poder trazer equilíbrio. Por isso até que eles estão aí representados, né, dentro de uma pirâmide, ou seja, cada parte dela, ela é importante e vai trazer equilíbrio para a organização. E o mais interessante, gente, a gente falando aí nesses níveis da controladoria, é que a controladoria, ela, como eu disse, ela vai atuar aqui, né, nesse nível estratégico, e ela atua aqui também no tático, né?
E o que ela acaba fazendo aqui, gente? Ela acaba fazendo uma ponte entre o estratégico e o operacional. Como eu disse para vocês algumas aulas passadas, o controle, ele tem que ser aquele cara, o perfil dele é que ele tenha uma boa comunicação, ele tenha livre acesso dentro da organização, porque ele vai fazer a ponte aqui dessa comunicação. Ele vai pegar esses objetivos estratégicos aqui, que foram definidos pela alta administração, e vai fazer com que esse nível aqui operacional consiga entender e implementar. E da mesma forma que tudo que o nível operacional ele produzir, dentro aqui desse tático, ele vai trabalhar essas informações para reportar de novo, volta aqui, dentro desse nível estratégico, para que a empresa, a alta administração, ela continue produzindo, né, informações e desenvolvendo e formulando novas estratégias, tá? Para a gente alimentar aquele processo cíclico e contínuo da estratégia dentro da organização. Ok, gente? Entendido? Sim, sim. Então, beleza. Então, assim, só uma colinha, né? Chefões, gerentes e peãozada. Você lembrar aqui da pirâmide, tá? Então, beleza. E aqui, olha, agora aqui ele é literalmente nas palavras de cada um de vocês, tá? Qual que é essa relação? Como se relaciona a contabilidade de custos e a controladoria? Que isso aqui é matéria da semana passada, né? Do exercício. O que vocês têm aí para poder me dizer sobre isso? Sobre a contabilidade de custos e a controladoria. Eu acho que isso é controle, né, de desperdício de matéria-prima. Isso. Quem mais, gente? Eu lembro, falando que a contabilidade de custos, ela está muito voltada ao segmento contábil e fiscal da controladoria, que ela é a base, um dos elementos a ser analisado para ajudar a controladoria. Isso. Que mais, gente? Aí eu coloquei assim, tipo, através das informações, né, coletadas, aí vai formular as estratégias, aí vai desenvolver e ajudar na redução de custos e despesas, com o objetivo de tornar o produto mais competitivo no mercado. Isso. Na redução de custos que eu coloquei voltado. Isso mesmo, muito bom. Quem mais? Eu penso assim, professora, que a contabilidade de custos e a controladoria, elas têm um objetivo em comum, que é resultado. Uhum. Então, tanto o custo, né, que a empresa, para ela gerar resultado, ela tem que saber o que ela está fazendo nos processos dela. E a controladoria, ela vem para entender também mercado, planejamento da empresa, qual que é o foco, o objetivo da empresa. Então, uma complementa a outra. Isso aí. Alguém mais, gente, que queira aí complementar e o que vocês pensam sobre essa relação da contabilidade de custos e a controladoria? Não? Então tá. Então, olha só, tudo isso que vocês falaram aí, todo mundo, né, tá certo, né, porque, na verdade, elas são, a contabilidade de custos em si, gente, ela é uma ferramenta para a controladoria, né, porque, relembrando de novo, a controladoria, ela, na verdade, ela é um departamento, né, ela é um departamento ali que vai trabalhar com essas informações da contabilidade fiscal, da contabilidade financeira e também da contabilidade de custos, tá? Então, essa ferramenta que é a contabilidade de custos, ela vai ser muito usada e muito buscada pela própria controladoria para trabalhar na questão da redução dos custos. Por quê? Quando eu consigo reduzir meu custo, eu consigo colocar um preço mais competitivo, tá? Mas a gente não pode pensar só na redução do custo, na competitividade. A gente tem que alinhar essa redução do custo, né, para se tornar um preço, para ter um preço competitivo, mas o seu produto também, ou o seu serviço que você presta, ele tem que ter
qualidade, tá? Então, a gente tem toda essa informação ali que também a gente vai trazer da contabilidade do custo, da contabilidade de custos. Então, esses fatores, né, é o que alimenta esse mercado financeiro que a gente tem. Todo mundo, né, quer trabalhar o quê? Eu quero trabalhar para eu poder ter um preço competitivo. Por quê? Se eu tenho um preço competitivo, eu tenho mais acesso aos meus consumidores e eu tenho uma maior margem para eu poder vender, tá? Então, eu trabalhando essas informações estratégicas, que são, na verdade, geradas pela contabilidade de custos, né? Ele vai permitir com que a empresa e permitir com que a controladoria, ela vai melhorando, né? E utilizando essas ferramentas que vão, na verdade, serem apropriadas e serem também efetivas e eficazes nesse processo de gestão empresarial, tá? Então, assim, contabilidade de custo e controladoria, elas vão andar sempre juntas. Da mesma forma que a contabilidade fiscal e também a contabilidade financeira, tá? Mas a gente tem um enfoque muito grande nessa parte da contabilidade de custos. Por quê? Porque a gente vai trabalhar o preço do produto. E dentro desse preço do produto, né, é que a gente vai conseguir fazer a elaboração de orçamentos, né? Que a gente vai aprender isso mais para frente. Então, a controladoria, ela vai trabalhar muito com orçamento. Então, para quem trabalha com orçamento, a gente precisa entender bastante desses custos e como eles são administrados dentro daquela organização. Beleza? Beleza. Então, Tranquilo. Tá. Então, agora a gente já pode ir para a nossa unidade 2, né? Que a gente vai falar bastante agora sobre planejamento e controle, tá, gente? Nessa unidade, sobre a questão do planejamento, a gente vai ver o quanto eles são, assim, extremamente importantes dentro das organizações e ele que vai, na verdade, ditar quais são o futuro ali daquela organização, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar, o que é um planejamento e qual que é o sentido de eu fazer um planejamento? No nosso dia a dia, para vocês, o que é planejar? E por que você planeja? Professora, eu planejo. Professora, eu planejo para chegar nos meus objetivos. Você planeja para conseguir chegar nos seus objetivos. Ótima resposta. Quem mais, gente? Professor, o planejamento, eu acredito que seja a base de todo sucesso, né? Porque se você planeja, automaticamente você vai ter uma boa rentabilidade lá na frente, entendeu? Isso. Quem mais, gente? Planejamento é para você não ser pego de surpresa, tomar a decisão certa. Isso. Olha só, achei interessante essa questão aí que a Bianca falou agora, o planejamento para a gente não ter surpresa, né? Às vezes, a maior parte, Bianca, por mais que a gente faça um planejamento, as surpresas elas vão acontecer, né? Porque a gente não tem como controlar todas as ações, nem empresarial e nem na nossa vida do dia a dia, tá? Mas quando a gente vai trabalhar esse conceito do planejamento, né? O que a gente vai pensar? Que se eu planejo, eu consigo mudar o meu destino, ou pelo menos eu posso manipular o meu destino. Por quê? O Danilo falou, eu planejo para eu poder conseguir alcançar os meus objetivos. Então, por exemplo, você tem um objetivo, né? Quando você tem um objetivo, quando você vai planejando, você consegue, né, determinar algumas metas e objetivos, né, menores de como você vai conseguir chegar até aquele objetivo seu final, tá? Então, o planejamento, gente, dentro de uma organização,
os gestores, a alta administração, né, eles acreditam mesmo que a gente consegue manipular ou que a gente consegue controlar, né, pelo menos de uma maneira, a gente não consegue controlar 100%, né, das nossas ações futuras, mas a gente consegue pelo menos tentar manipular e controlar aquilo que a gente pode controlar. Que aí o que a gente não pode controlar são as surpresas, né, Bianca? Igual aconteceu uma surpresa, algo que era inesperado, então isso eu não tenho como controlar. Mas tem outras atividades dentro de uma organização e até mesmo na nossa vida pessoal que a gente consegue controlar. Um exemplo simples. Eu preciso perder 10 quilos. Tá. Então, como que você vai perder 10 quilos? Você vai ter que fazer um planejamento. Eu preciso fazer um planejamento que eu preciso fazer atividade física. Só atividade física vai resolver? Não dá. Vou ter que fechar a boca, né? Então, esse fechar a boca eu consigo controlar. Essa atividade física eu também consigo controlar. Eu posso fazer, eu tenho como agir no meu futuro para que eu possa conseguir um objetivo final, né? Que é perder 10 quilos. O que seria Professora, não controlável? Sim. O problema todo aí é só os amigos, professora, com chopp e cachaça. Mesmo esses amigos aí, o chopp e as cachaças, você consegue planejar. Você consegue atuar em cima disso, porque você é livre para poder dizer sim ou não. Então, quando você planeja, você tem um planejamento e você tem um objetivo, a gente precisa trabalhar e caminhar naquele objetivo, que é perder os 10 quilos. Se você não tem esse objetivo tão certo para você, aí você vai ceder o convite dos amigos para poder tomar um chopp, tomar uma cachaça, comer um torresminho, comer uma mandioquinha com manteiga de garrafa, só coisa light. Entendeu? Entendeu, gente? Então, o que acontece? Quando a gente planeja, a gente planeja para poder ter uma visão do futuro, né? E para a gente poder tentar controlar o máximo que a gente pode desse futuro. Para a gente manipular as nossas ações para poder conseguir um controle, para a gente poder conseguir um objetivo. Gente, e sem planejamento, não tem como a gente ter sucesso, tá? O planejamento e esse controle dentro das organizações, até mesmo na nossa vida pessoal, é a chave para o sucesso. Porque se você não tem um planejamento, você não tem um objetivo. Se você não tem um objetivo, você não sabe para onde que você está indo, tá? Agora, o nosso desafio dentro do planejamento são aqueles itens e as ações que elas não são controláveis. Eu dei o exemplo aqui agora, vocês falaram aí, eu falei de perder 10 quilos, né? E vocês chegaram aí com as variáveis. Mas o problema são os amigos, são isso, convidar para o show e tudo. Isso, gente, é controlável, a gente consegue controlar, concorda? Que a gente consegue controlar para a gente chegar até o objetivo? Depende de muito esforço, força de vontade, mas a gente consegue controlar. Todos concordam com isso? Sim. Beleza. Então, o planejamento, ele vai ajudar a gente a agir em cima desses itens que a gente consegue controlar. Por quê? Vão ter outros fatores que a gente não consegue controlar, que pode acontecer e você não vai conseguir controlar. Exemplo, fazendo a minha atividade física, eu fui e eu quebrei o meu pé. Vou ter que ficar um tempo sem fazer a minha atividade física, né? Isso eu não vou ter como controlar ali, porque foi algo que apareceu repetidamente e é uma mudança que vai ser desfavorável para o meu objetivo final, que é eu perder os 10 quilos. Mas se dentro do meu propósito eu estou ali fechando a minha boca, pelo menos eu vou minimizar esse período que eu vou ter que ficar em repouso, eu não vou ter que fazer atividade física, tá? Então, dentro do planejamento, a gente
age para a gente trabalhar em cima daquilo que a gente pode fazer e que a gente pode controlar, de forma que, se acontecer qualquer coisa que não estava previsto, a gente tentar minimizar os efeitos daquilo que não estava previsto, que a gente não consegue controlar. Tá? Alguém ia falar alguma coisa ali? Não? Então, olha só. Então, só o último ponto que a gente tem aí, olha. Planejamento é essencial para todos os fatores que afetam a organização, independente se eles são controláveis ou não. Deste fato, podemos inferir que quanto maior o reflexo na gestão, maiores são as chances de sucesso. Ou seja, se eu faço um planejamento, se eu tenho um objetivo e eu estou planejando como que eu vou chegar lá, mesmo que aconteça ações, né, que eu consigo controlar ou não, maior é a minha chance de sucesso, tá? Por exemplo, eu posso quebrei meu pé lá, eu posso apelar para uma dieta low carb, vou ficar sem comer 500 gramas por dia, eu consigo chegar no meu objetivo. Então, a gente tem que ter soluções para a gente poder alcançar aquela nosso objetivo ali como um fator realmente de sucesso da organização. Entendido, gente, aqui? A questão do sentido do planejamento? Entendido. Alguém quer complementar alguma coisa do planejamento? Agora, uma outra coisa também que é muito importante, alguém me chamou aqui no chat, não, né? Do planejamento, né, gente? A gente tem que planejar e saber, não é só planejar, a gente vai falar um pouquinho mais sobre controle, né? Mas só dando mais um exemplo para vocês. Quando eu casei, há 13 anos atrás, né? Eu, como uma boa contadora, fiz todo o meu planejamento. Eu tenho até hoje toda a minha planilha de tudo que eu gastei no meu casamento. Tudo que eu gastei no meu casamento, eu tenho tudo planilhado e tudo controlado. E eu planejei. Quando eu comecei a namorar o meu marido, a gente já começou a namorar e já falou, esse negócio vai dar em casamento. Então, a gente sentou logo pelo menos assim, uns 5 meses de namoro e falou, então, a gente vai casar? Então, tá. Nós vamos casar quando? Vamos casar tal ano. E aí, quando a gente definiu o objetivo, que era o casamento, que foi em 2008, né? O que aconteceu? A gente começou a trabalhar para esse objetivo. Então, aí a gente falou assim, para casar a gente precisa ter casa, né? Aí, como a gente ainda é casado durante um tempo, eu não ia financiar um imóvel logo de cara, né? Porque podia até acontecer, de negócio não dar certo ou não dá, então tinha que aguardar. Então, mas a gente foi e falou assim, então vamos fazer um consórcio de imóveis que aí a gente consegue já ir fazendo alguma coisa com a visão do futuro. Aí fizemos o planejamento, fomos pagando o apartamento. Quando chegou perto da gente casar, todos os meus móveis, tudo que eu comprei, nós compramos à vista, a gente fez um planejamento de recursos, fizemos uma poupança, tudo que a gente compramos tudo à vista, não ficamos devendo nada para o casamento. O meu vestido de noiva, tudo que eu precisava comprar. Quando a gente chegou perto do casamento, que aí a gente já tinha uma reserva, a gente deu um lance do consórcio, pegou a carta, comprou o apartamento. Isso tudo, gente, é planejamento e controle. Se você não tem um objetivo, se você não controla as suas ações definidas, orientadas para aquele objetivo, você não consegue. Você pode até conseguir, por outros meios, mas é muito mais sofrido do que você realmente planejar e ir acompanhando ali aquele seu planejamento até você conseguir, tá? E a importância da gente estar sempre fazendo o controle desse planejamento, que é aquelas metas que você tem para poder chegar até o objetivo final, tá? Professora, então, a Thaís mandou uma pergunta no chat. Pois é, eu não tô vendo o chat aqui, ó. Abaixa, rola o scroll do mouse. Aqui, ó. Pra descer a página. Subi aqui. Aí desce a página.
Os problemas ambientais entram? Sim, claro que os problemas ambientais entram. Um exemplo da questão do problema ambiental. Se a gente trazer essa questão da Covid, né, é um problema ambiental do ambiente externo que afetou várias empresas. E aí as empresas, aquelas que já vinham trabalhando com um planejamento, que já tinha uma questão do controle, elas conseguiram rapidamente, né, refazer esse planejamento, adequar ali as suas estratégias para poder permanecer no mercado. Aquelas empresas que vivem completamente sem planejamento, vivem ali um dia só de cada vez, sem ter uma visão de futuro, muitas delas não sobreviveram, tá? Então, as variáveis externas e internas, que são variáveis ambientais, elas vão sim afetar o nosso planejamento, tá? Pensa, por exemplo, Thaís, uma empresa do agronegócio que trabalha com a questão de sazonalidade. Aí, dentro do planejamento que ela vai fazer, ela tem que mensurar que, por exemplo, pode ser que qualquer colheita desse ano, ela não seja tão produtiva. Qual que é a expectativa de chuva? Qual que é a expectativa de seca, dependendo do produto que você vai produzir? Isso tudo é variável externa, é variável ambiental que vai, sim, vai impactar o seu objetivo e também vai afetar a forma como você está planejando, tá? Que aí a gente vai falar um pouquinho mais daqui a pouco sobre esse planejamento de longo prazo e como que a gente tem que definir essas estratégias, tá? Como que a gente vai fazer para poder avaliar essas variáveis, tá? Como que elas podem, na verdade, afetar a organização, tá? Então, voltando aqui para a questão do planejamento, né? Ele, na verdade, gente, basicamente é isso. É uma forma como que a gente vai ver o futuro, né? A gente planeja pensando no futuro. Ninguém planeja pensando no passado, né? Não tem como. Então, isso vai exigir de dentro da empresa e da gente controller, né? E também da auto-organização, um processo de reflexão. A gente precisa refletir sobre quem que é aquela organização, para onde que ela está indo, tá? E a partir dessas variáveis, né? Dessa reflexão, é que a gente vai definir as ações dirigindo a gente para o futuro. E essas ações vão ajudar a gente, né? Nesse processo de tomada de decisão aí, sempre visualizando o futuro. Tá? E visualizando o futuro dentro, na verdade, desse processo decisório. E o mais importante, as ações que a gente vai tomar, as decisões que a gente vai tomar pensando no futuro, ela não pode ser também aquela decisão completamente descabível, né? E assim, totalmente sonhadora. Tem que ser, gente, com conformidade racional. Então, eu tenho que ter um pé no chão. Eu tenho que saber quais são as minhas reais potencialidades e quais são as minhas fraquezas, né? O que eu realmente consigo fazer? Meu planejamento hoje era ficar milionário com a Mega Sena. Daqui a pouco, 8 horas da noite, eu vou saber se meu planejamento deu certo. Se não tiver dado certo, se eu continuar pobre aqui, eu vou ter que rever aí minha meta e ver como é que vai fazer. Né? Então, assim, estou aqui brincando, mas é um planejamento, falar assim, vou ficar milionária com a Mega Sena. Gente, é possível? É possível, mas não é nada racional, né? Que eu possa realmente controlar, é uma coisa que realmente eu tenho como fazer acontecer, que eu posso ter uma ação para aquilo realmente ocorrer. Então, toda a ação que a gente vai tomar ali no planejamento, ela tem que ser orientada para o futuro, pensando no processo decisório, né? E em conformidade com uma estratégia que seja racional, tá? Estratégia racional, sempre pensando no futuro ali da organização. Tá certo? Alguém mais perguntou aqui? Tá. O piscadinha ali da Bianca. Entendeu, gente? Então, vamos lá. Além disso, olha só. A gente tem aqui 5 estágios do planejamento.
tá? Que a gente precisa adotar para se planejar. Então, o primeiro, gente, é estabelecer os objetivos da organização. Se você não tem um objetivo, se você não sabe para que você o que você quer fazer, não vai resolver. Se não tem objetivo, como você vai planejar o quê, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que ter um objetivo. Segundo, a gente tem que analisar qual o cenário que aquela organização ela está inserida. Qual o cenário que ela está operando? Aí entra aquelas variáveis externas que a Thaís aí perguntou, né? Como que eu vou relacionar, né, esses fatores externos e ambientais, tá? O que esses fatores externos podem afetar as minhas operações? Que aí eu trouxe aí a questão do Covid, a questão da sazonalidade, né, principalmente para o agronegócio, tá? Por quê? Porque esses fatores, gente, eles podem afetar literalmente ali as operações da empresa. E se eu sei qual o cenário onde que eu estou atuando, eu consigo ver quais são as potencialidades, né? E eu posso analisar o que pode acontecer no futuro, o que pode, né? Porque a gente não pode garantir, mas a gente pode tentar desenvolver uma visão ali do futuro e possibilidades que possa vir acontecer ali, tá? E essas futuras mudanças, isso pode, inclusive, né, dentro desse planejamento, ser necessário que a empresa ela modifique suas políticas, tá? Então, dentro do planejamento, desculpa, eu voltei, dentro desse planejamento, a gente precisa pensar nisso aí, qual o cenário que eu estou inserida. Terceiro, eu já sei para o que eu vou fazer e eu já sei aonde eu estou, né? E quais são o cenário que eu estou ali inserido, tá? O que pode acontecer e o que não pode. O terceiro, eu preciso saber avaliar quais são os recursos que eu tenho para eu poder chegar até esse objetivo. Aí, quando eu falo de recursos, gente, eu falo todos os recursos. Recurso material, recurso financeiro, recursos humanos, tá? Recursos de dinheiro mesmo, tá? Que é o que, na verdade, a gente é apelidado, a gente chama de apelido de 4M, né? Que são os homens, que seriam os recursos humanos, as máquinas, tá? Que eu tenho, ou o que eu tenho realmente para poder produzir, os materiais que eu tenho ou não ali disponível para poder produzir, e dinheiro, tá? Que aí é money mesmo que a gente tem que ter. São recursos para a gente poder operar, tá? E aí, então, dentro disso, eu preciso avaliar o que eu tenho e quais são as minhas necessidades de recursos, tá? Seja interno ou externos. E aí eu vou avaliar qual que é a minha capacidade produtiva, tá? Capacidade, por exemplo, se eu tenho capacidade ociosa, se eu posso desenvolver mais, tá? Ou seja, eu vou ver todos os recursos que eu tenho e vou colocar com que esses recursos eles sejam trabalhados de forma bem eficiente, tá? Que eles sejam utilizados de forma eficiente e eficaz. Então, primeiro, estabeleça o objetivo. Segundo, avalio qual o cenário que eu estou inserido, tá? Quais são as minhas perspectivas de mercado de cenário futuro. Terceiro, eu avalio quais são os recursos que eu tenho hoje para poder alcançar esse meu objetivo, e se eu não tenho recurso, eu preciso pensar da onde que eu vou trazer esse recurso para eu poder conseguir o objetivo. O quarto, eu preciso determinar a estratégia para eu poder alcançar esses objetivos, né? Então, eu já tenho o objetivo, mas como que eu vou chegar lá? De qual maneira que eu vou chegar lá? Eu preciso estabelecer metas, tá? Então, nesse processo de determinar a estratégia, eu preciso determinar a estratégia, que é como eu vou chegar lá, e as metas, tá? Que aí vai estar mais no nível tático, né? Que é a forma como a gente vai chegar lá, tá? Por quê?
eu preciso determinar isso para que a empresa, né, em si, toda a organização, ela tenha essa ciência e ela consiga se relacionar com o meio ambiente. Quando eu falo meio ambiente, gente, é meio ambiente interno dentro da organização, ou seja, como que a gente vai caminhar e a gente vai se comunicar essa estratégia dentro da organização e a forma como essa organização ela vai se portar no mercado, ou seja, no meio ambiente externo, tá? Então, a gente precisa determinar as estratégias e as metas para a gente poder chegar até o objetivo. E, por último, gente, a gente está ali só definimos a estratégia. Definição de estratégia sem um programa de ação, sem um plano de ação, ela não faz sentido. Então, por último, a gente precisa definir esse plano de ação, tá? A gente precisa definir como que a gente vai pegar e vai colocar em práticas as metas estabelecidas ali dentro desse processo de planejamento, tá? Isso, independente se esse planejamento que eu estou fazendo, se ele é de curto ou de longo prazo, tá? Então, eu preciso delinear, eu preciso determinar um plano de ação. E esse plano de ação, gente, nada mais é o que deve ser feito, como deve ser feito, quem deve fazer e como isso vai ser feito, né? É isso, é simples. Então, se a gente for parar para poder pensar, é uma coisa bem lógica, né? No planejamento, eu, primeiro, defino o meu objetivo, vejo qual cenário que eu estou inserida, tá? Depois, eu avalio quais são os meus recursos que eu tenho e a minha necessidade de recursos. Dentro dessa avaliação, aí eu vou definir qual vai ser a estratégia para eu poder alcançar esse meu objetivo. E, por último, a gente define um plano de ação, que é a maneira como eu vou fazer para poder conseguir esse objetivo. Entendido? Entendido, gente? Entendido. Dúvida aqui nessa parte do planejamento? Não, tem dúvida. Da minha parte. Beleza. Então, olha só. Gente, já que a gente está falando de planejamento, a gente tem 3 tipos de planejamento, tá? O primeiro é o planejamento estratégico, que o planejamento estratégico, ele vai dizer, né, do porquê, na verdade, aquela empresa ela vai existir até, né? Ou seja, ela vai trazer objetivos de longo prazo para essa empresa, tá? Normalmente, esses planejamentos e planejamento estratégico, eles são realizados para um período entre 3 a 10 anos, que é o que a gente chama de planejamento de longo prazo. E a gente vai detalhar cada um desses tipos de planejamento ao longo aqui da nossa disciplina, tá? O segundo tipo de planejamento é o que a gente chama, né, o Padovese gosta muito desse termo, que é o planejamento programa. Dentro desse planejamento programa, é onde a gente vai desenvolver os planos, né, daquilo, do capital que a gente vai necessitar para poder cumprir esse objetivo de longo prazo. Tá? Então, planejamento estratégico, eu vou trabalhar as minhas definições dos meus objetivos, tá? No segundo planejamento, que é o planejamento de programa, é onde eu vou desenvolver planos para eu captar recursos, né? Capital necessário para eu cumprir esse meu objetivo de longo prazo, tá certo? E o terceiro orçamento, né? O terceiro planejamento é o que a gente chama de planejamento orçamentário. No planejamento orçamentário, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse planejamento de longo prazo, tá? Que é lá o plano já dentro do planejamento estratégico, e a gente vai converter essas metas de longo prazo para uma necessidade do futuro imediato da empresa. Ou seja, eu vou
pegar esse planejamento que ele é de longo prazo, por exemplo, no período de 3 a 10 anos, e eu vou, entre aspas, tá, gente? Bem entre aspas aí, fatiar esse objetivo por um período anual. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho uma estratégia que é aumentar o meu faturamento em 25% num período de 3 anos. Vamos supor, meu objetivo estratégico geral. Para eu conseguir aumentar o meu faturamento em 25%, eu vou precisar tomar algumas ações. Um exemplo, aí eu preciso aumentar o meu parque fabril. Por quê? Eu não tenho uma capacidade produtiva hoje disponível para eu poder aumentar em 25% o meu faturamento. Aí, então, eu vou precisar comprar maquinário. Se eu vou precisar comprar maquinário, aí eu vou fazer esse planejamento de programa. Então, eu vou ver o que eu preciso, o que eu não preciso, qual vai ser o meu capital necessário para que eu consiga cumprir esse objetivo que foi lá no planejamento estratégico. Então, beleza. Vamos colocar que eu consegui comprar o meu maquinário para poder me ajudar a aumentar a minha capacidade produtiva. Eu tenho maquinário. Agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um orçamento anual, um orçamento de um de um prazo menor, para eu saber, olha, eu vou crescer 25%, mas aí, no primeiro ano, eu quero crescer quantos por cento? Aí eu pretendo crescer pelo menos 10%. Eu quero crescer 10% no primeiro ano, 10% no segundo ano, e no terceiro ano pode ser que eu cresça 5%. Então, você pega esse objetivo final e você vai aplicar ele ao longo desse período aí de longo prazo. E aí, gente, esse planejamento orçamentário, eu vou trabalhar, olha, nesse ano eu tenho uma meta de crescer 10%. Então, o que eu preciso para poder crescer 10%? Aí, eu preciso aumentar a minha quantidade de produto, ou vou colocar um novo produto para poder produzir. Eu preciso reduzir os meus custos, eu vou precisar de mais mão de obra, e aí a gente vai trabalhar dentro desse orçamento anual para que a gente possa conseguir, num futuro, entre aspas, imediato, ir alcançando os objetivos determinados lá dentro do nosso planejamento estratégico. Deu para poder entender mais ou menos como que cada um desses planejamentos ele funciona? Deu, gente? Ficou claro? Dúvida aí? Dúvida, gente? Não, né? Então, tá bom. Então, assim, voltando agora, então, que é o nosso primeiro tipo de planejamento, que é o de longo prazo. Gente, professora. Oi? Esse material vai entrar na avaliação, não? Não sei, eu tenho que ver, eu não fiz a VA ainda de vocês, não. Mas, assim, até essa parte de planejamento aqui, né, que é matéria simples, pode cair. Então, vocês podem estudar tudo. Tá? Até aqui, essa parte aqui de longo prazo, até onde a gente parar hoje, tá? Então, aqui, ó, só retomando aqui essa questão do planejamento de longo prazo, tá, gente? O que vai acontecer? Dentro do planejamento de longo prazo, o que na verdade a alta administração ali, a gestão, ela vai fazer? É uma tentativa, gente, como a gente já falou, de tentar planejar o comportamento da organização ali em um determinado período, e normalmente esse período de longo prazo, né? Porque se eu tento controlar esse comportamento, eu consigo fazer com que a minha organização, a minha empresa, ela seja cada vez mais lucrativa, porque eu vou trabalhando, vou controlando ali, né, aquelas taxas de crescimento, taxas de lucratividade, controle, e eu vou trabalhando essas informações, né, esses objetivos dentro desse planejamento ao longo ali ao longo prazo, tá? Então, olha só. Dentro do planejamento do longo prazo, então, olha só, a gente vai parar só nessa tela aqui hoje, porque na outra aula a gente vai discriminar
cada uma dessas fases aqui, né, do que diz respeito ao planejamento de longo prazo, tá? Então, a primeira, gente, o que é determinar os objetivos de longo prazo? Ou seja, daqui 10 anos, quem que vocês querem ser? O que você planeja para a sua vida daqui 10 anos? Onde você quer estar? Isso é uma determinação de longo prazo, tá? Segundo, eu determinei o meu objetivo de longo prazo, o que eu vou fazer? Uma preparação e eu vou fazer um exame da minha posição. Olha, eu hoje estou aqui fazendo o curso de Ciências Contábeis, mas daqui 10 anos, eu já vou ter quanto tempo de formado, gente, que vocês vão ter? Conta aí para mim. Que é 10 anos? Vai ter o quê? Uns 8 anos de formado? Não, 8 anos. 8 anos de formado. Então, olha, daqui 10 anos, hoje eu estou aqui, estou preparando, né? Estou vendo qual que é a minha posição, ou seja, o meu ponto de partida. Hoje eu estou aqui no 4º período de Ciências Contábeis. Daqui 10 anos, eu vou ter 8 anos de formado, né? Então, eu posso ter uma dificuldade um pouco para poder entrar no mercado de trabalho, mas se eu tiver essa dificuldade de entrar no mercado de trabalho, eu tenho essas ou aquelas outras possibilidades. Que aí você vai ver, vai fazer uma avaliação de onde você está inserido e vai se preparar para esse seu futuro, tá? Você já sabendo qual é o seu objetivo, digamos, o meu objetivo é ser o controller vamos supor, o controller da Vale, né? A meta bem alta. Você controle lá da Vale. Então, beleza. Então, hoje eu estou aqui, 4º período de Ciências Contábeis, né? Minha posição inicial. Quais são os meus fatores, né, externos ali? Quais são as variáveis ali que pode atrapalhar esse meu objetivo de ser controle da Vale? Primeiro, para eu ser controle da Vale, eu vou ter que falar inglês. Então, eu preciso ir fazer um curso de inglês. Segundo, eu vou precisar estudar pra caramba contabilidade, porque eu vou ter que ser bom. Então, eu vou ter que estudar direitinho, né? Terceiro, eu vou precisar me inserir, né, dentro de um mercado ou em atividades que vai me preparar para eu poder assumir esse cargo. Então, o que você vai fazendo? Você já vai ali pensando quais são as possibilidades, ou seja, qual o cenário que você está inserido. E aí, a partir daí, você vai formulando as suas estratégias ali, igual eu tô falando, vou precisar fazer um curso de inglês, vou ter que começar a trabalhar, por exemplo, buscar pelo menos uma colocação numa empresa num porte maior. Para isso, eu vou ter que mudar a minha atitude, eu vou ter que estudar um pouquinho mais, eu vou ter que fazer aquilo, eu vou ter que fazer aquilo outro, né? Eu vou precisar acessar as minhas redes de contato, que a gente chama de rede social, network, né? Rede social, Facebook, Instagram, não, né? Para a gente poder ir realmente formulando as nossas estratégias, ou seja, o caminho que eu vou percorrer para poder chegar até o meu objetivo, né? Então, já tracei ali a minha estratégia, agora eu preciso implementar o meu plano, né? Então, como que eu vou implementar o meu plano? Primeira coisa, eu vou me matricular num curso de inglês. Vou ter que começar a estudar inglês. Segundo, eu vou precisar gostar bastante de contabilidade, de contabilidade de administração financeira, um exemplo, tá? Então, eu vou precisar ou ler livro ou participar de cursos, eu vou procurando ali cursos que vão me capacitar para que eu possa chegar até lá. Enquanto isso, eu vou tentando ir entrando aos poucos aí nas empresas, nas organizações um pouco maiores, vamos poder ver como que funciona para eu ir formando, né, para eu poder ir construindo a minha carreira, tá? E ao longo do tempo que a gente vai implementando esse plano, a gente vai sempre revisando os nossos objetivos e as nossas estratégias, nossas ações. Tá dando certo? Aí, digamos, né? Hoje você tem esse objetivo, você traçou a estratégia, começou a implementar.
Mas na hora quando você começou a implementar, estudou um pouquinho mais, fala, gente, eu não dou conta disso, não é isso que eu quero, eu não gosto disso e tudo. Qual é o problema? Né? Eu gosto muito, né? Até a minha psicóloga fala muito isso comigo, que o mais legal da gente ser humano é que a gente não está pronto e a gente nunca vai estar pronto. E a gente sempre tem a possibilidade de voltar atrás, de rever algumas coisas, de se posicionar de uma forma diferente, tá? E isso é processo de revisão que a gente tem que se fazer todos os dias. E dentro de uma organização e num planejamento de longo prazo é a mesma coisa. A gente precisa rever sempre os nossos objetivos. A gente tem essa capacidade de revisão, de se reinventar, de recomeçar, de mudar um plano, de mudar um objetivo e ir buscando outros caminhos, tá? Caminho onde realmente a gente vai conseguir chegar lá no nosso objetivo, algo que realmente vai trazer uma felicidade para gente, né? E quando eu falo felicidade, não é só pessoal, é profissional também, é organizacional. Nenhum sócio de uma empresa, né, que não tenha conseguido um lucro que ele estava almejando ali, ele vai ficar infeliz. Ele vai ficar feliz e aquilo ali vai trazer felicidade e contentamento, tá? Então, esse processo, né, ele tem que ser cíclico, como a gente já viu, e isso vai fazer parte desse nosso planejamento de longo prazo, tá? Seja para a nossa carreira ou seja dentro das organizações. Tudo bem, gente? Bacana, professor. Beleza? Então tá. Então hoje a gente vai ficar por aqui, que aí na próxima aula, como combinei com vocês, a gente vai fazer a nossa VA, tá? E na outra aula a gente já vai entrando aí como que a gente vai definindo cada um desses objetivos aí para a gente ir construindo esse planejamento de longo prazo, tá? Dúvidas, professor, esse pessoal? material vai estar disponível? Esse material vai estar disponível agorinha, tá? Eu só vou, porque eu não sabia até onde eu ia conseguir chegar hoje com vocês, não, por isso que eu já não deixei lá pronto. Mas vai estar disponível daqui uns minutinhos e junto com a gravação dessa aula, né, com o link, e também tem exercício lá também para vocês fazerem sobre essa questão de planejamento aí que a gente já entrou hoje. Professor, Beleza. Sim. A VA é quarta-feira que vem? Quarta-feira que vem. Tudo Ela bem, vai ser obrigada. dentro do portal. Tá? Do Aí eu Sistema falo, Faculdade? a partir das 19 horas já vai estar lá disponível para vocês lá no Sistema Faculdade. Gente, quem tiver com problema para acessar o Sistema Faculdade, tenta resolver essa semana, tá? Para vocês não ficarem prejudicados lá na próxima semana, que vai ser a nossa primeira VA. Tá? Já dá todo mundo com acesso? Vai ser tipo um bate-papo, professora? A VA? É. Não vai ser bate-papo, não. É VA mesmo. Você vai disponibilizar só na quarta, então? Isso, né? Vai ser no horário da aula, tá? Para vocês fazerem. Gente, é VA. VA é verificação de aprendizagem. A primeira valendo 10 pontos. É o modelo normal que a gente está aí seguindo, tá? Uhum. Então, vão ter algumas questões abertas e vai ter algumas outras questões fechadas. Eu acho que é. Eu estou pensando aqui, vai ser mais ou menos isso. Você sabe mais ou menos quanto? Como é que é? Quantas o quê? Sabe a quantidade de questões? Vai ser na VA? Eu não sei ainda, porque eu não fiz. Eu vou fazer a VA de vocês no domingo à noite. Então, aí, ó, vocês torçam para que eu tenha um bom final de semana, tranquilo, para no domingo eu fazer uma boa VA para vocês. Tô brincando, independente do final de semana, né? Mas eu vou fazer no final de semana mesmo e vou deixar disponível lá para vocês, tá? Mas não vai ser nenhum bicho de 7 cabeças que vocês não consigam fazer, não. Beleza. Tá? Ok. Assim esperamos. Não, com certeza. Nunca foi diferente, foi?
Não. Você Aí é vai top ser minha demais. primeira experiência, né? Não, podem ficar tranquilo que vai ser tranquila, VA. Tá? Beleza, obrigada. Quem mais ia perguntar? Marcelo. Oi, Marcelo. Deixa eu te falar, As, quarta-feira. as questões é mais ou menos parecida com os exercícios? Isso, vai ser mais ou menos parecido com os exercícios. Professora, quarta-feira eu vou Então, estar beleza. viajando. Eu não sei como vai Peraí, que ser o o Marcelo está acesso. tentando falar. Quarta-feira o quê, ô Marcelo? Eu vou estar viajando e eu não sei se lá vai ter internet, eu não sei como é que vai ser. Ah, tá. E se eu não conseguir fazer, depois a gente tenta uma outra coisa? Pode ser? Depois aí qualquer coisa você me chama no privado e a gente conversa. O que pode se fazer, tá? Então tá, de qualquer forma eu não sei como é que vai estar lá, se eu conseguir aí tudo bem, se eu não conseguir a gente conversa depois, então. Beleza, combinado. Tá, ok, obrigado, professor. Nada. Mais alguém, gente? Mais alguém com dúvida? Agora é o seguinte, nessa aula de hoje eu não coloquei lá dica para vocês. Vocês não estão vendo os meus vídeos de dica, então não vou colocar vídeo mais não. Vocês estão vendo? Vocês Não, viram? professora, As outras aulas? coloca sim, professora. Esses vídeos aí me ajudou demais, aqueles vídeos que a senhora mandou para mim lá, hein? Coloca sim, professora. Tá doido? Vocês estão conseguindo ver as dicas que eu vou dando lá? Porque eu acho legal, gente, porque assim, às vezes complementa alguma coisa, talvez não dá tempo da gente falar tudo, né? E na verdade não tem como a gente falar tudo mesmo. E eu acho que o vídeo ali são vídeos curtos, mas que complementam alguma coisa aí para vocês. Tá certíssimo. Não, beleza. Mas assim, se for para vocês não verem o vídeo, eu não vou colocar, não. Porque eu tenho trabalho de preparar, de buscar um vídeo ali que vai ser legal, que vai complementar ali, senão vocês poupam o meu trabalho. Tá Não, certo? professora, pode mandar o vídeo sim, manda o vídeo. Então tá bom. Eu posso colocar questões dos vídeos lá na VA? Ó, professora, aí você apelou, né, professora? Aí você apelou, né? Professora. Aí não, né, professor? Olha. Não, pode colocar sim, professor. Pode colocar, ué. Tá subestimando os alunos. Os produtores do vídeo vão querer. Aí não, é sacanagem. Pois é, tá vendo como é que muda rapidinho, gente? Vocês são ótimos. Mas é brincadeira, tá, gente? Não vai ter questão do vídeo, não. Foi só para poder pegar vocês aí, tá? Eu sei que você não é maldosa assim, professor. Pois é, mas é uma boa estratégia para eu poder fazer vocês verem os vídeos, não é? Tá vendo? Tá vendo? É um incentivo. Pois é, bom incentivo, né? Mas é brincadeira, gente, tá? Então é isso, nós vamos ficar por aqui. Qualquer dúvida que vocês tiverem, tudo pode me chamar lá no privado, tá? Beleza, professora. Obrigadão, viu? Tá bom, nada. Valeu, professora. Boa noite aí, viu? Boa noite. Tchau.